Oi, oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Com saudades? Eu também estou com saudade de vocês e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Módulo 5, Predicação e Transitividade Verbal. Eu havia pedido para vocês já lerem esse módulo no vídeo anterior e eu espero que vocês tenham lido. E hoje nós vamos entrar então predicação e transitividade verbal. Lembra que no primeiro vídeo que eu enviei para vocês, eu falei para vocês sobre os tipos de predicado. Estão lembrados? E hoje nós vamos ver predicação e transitividade verbal. O que é isso? O que é predicação verbal? Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração. Nós vimos já o que é um predicado. O predicado é o complemento, é o que se fala sobre o sujeito. Muito bem, quem respondeu aí? Escutei daí vocês falando. Então, o predicado é aquilo que se fala sobre ou de quem se fala, ok? Sobre o sujeito. Já a predicação verbal é a forma como nós ligamos esse predicado, esse complemento, os complementos desse predicado. Então, os verbos o verbo, a forma como nós ligamos esse verbo aos complementos do predicado, tá bom? Lembra que dentro do predicado nós temos o núcleo, que é o verbo, ou um nome. Então, se nós temos lá um predicado verbal, nós temos lá o núcleo, que é o verbo. Então, o complemento desse verbo, a forma como se liga esse verbo, nós chamamos de predicação verbal ou transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Todo verbo, toda oração, todo predicado, quando ele precisa de um complemento, nós chamamos de transitividade verbal. Esse complemento desse verbo, nós classificamos como objeto. Mas lá para frente, para não confundir a cabeça de vocês, nós vamos ver no próximo vídeo os objetos que nós temos os complementos dessa transitividade. Então, nós temos o quê? Dentro da predicação verbal, da transitividade, nós temos verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos bitransitivos, ou transitivos e intransitivos, mais conhecido como verbos transitivos e intransitivos. Eu sei que vocês já viram isso lá na introdução no 7º ano, mas hoje nós vamos ver mais detalhado, tá bom? Então, o que é um verbo transitivo? Uma predicação com verbo transitivo. Quando nós falamos de verbo transitivo, é quando esse verbo precisa transitar entre um complemento para que haja sentido. Ele precisa de complemento para que a oração fique com sentido. E vamos estudar basicamente o que agora? A palavra intransitivo. Lembra que eu falei que transitivo é quando o verbo ele precisa transitar, ou seja, ir precisa de um complemento para que tenha sentido. Quando eu tenho lá um prefixo in, toda vez que nós vemos um prefixo in dentro de uma palavra, nós temos o sentido de negação, ou seja, não. Esse in tem o sentido de não dentro de uma palavra, um sentido de negação. Então, quando eu digo assim, a minha amiga é muito sensível, ou seja, ela é sensível. E quando eu digo a minha amiga é muito insensível, eu estou negando, então, eu estou dando o sentido oposto de sensível. Então, eu estou falando a minha amiga é sensível, a minha amiga é insensível. Então, ela não é sensível. É o antônimo aí. Então, quando nós temos, ou seja, se um verbo transitivo é o que, gente? Aquele que precisa de complemento. E um verbo intransitivo, lembra da negação? Opa, já sei, já ouvi gente gritando aí do outro lado. Opa, grita mais baixo aí que senão os vizinhos vão escutar. O verbo intransitivo é o que mesmo? Isso mesmo, mas não precisa gritar. Ele não precisa de complemento. Porque se vocês ficarem gritando, é verbo intransitivo, é aquele que não precisa de complemento. Os vizinhos vão escutar, vão ver aí na sala, vão aprender. Bom que eles vão aprender língua portuguesa, né? Mas não precisa não. Escutei daqui vocês falando, então. Raciocinaram comigo, né? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, todo verbo intransitivo, ele expressa um sentido completo
dentro de uma oração, ou seja, ele não precisa de ninguém para auxiliar ele, para dar no sentido aquilo que ele está querendo expressar. Ele expressa um sentido completo, ele é capaz de construir sozinho, dentro da oração, todo um significado. Olha, verbo poderoso esses, né? O verbo intransitivo, então, ele não necessita de complemento. Significa o quê? Por exemplo, quando eu digo assim, eu escorreguei. Se eu digo eu escorreguei, vocês compreenderam que eu dei uma leve escorregada, que eu caí, que aconteceu um acidente comigo, né? Então, esse verbo, ele tem um sentido completo dentro da oração. Ah, mas professora, então, significa o quê? Que esse verbo não necessita de complemento. Quando eu digo assim, ela saiu, simplesmente ela saiu, vocês entenderam que ela pegou e saiu. Não preciso complementar essa informação para vocês entenderem que ela saiu. Então, esse verbo tem um sentido completo. Meu sobrinho nasceu. Nasceu, pronto, acabou. Eu não preciso, vocês entenderam que houve o ato do nascimento aí. Ele nasceu, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Aí vocês me fazem a seguinte pergunta. Isso significa que todo verbo intransitivo ele não pode ter complemento? Eu não disse isso para vocês. Eu não falei que ele não pode ter complemento. Eu falei que ele não precisa de complemento para dar sentido, para expressar um sentido dentro dessa oração. Isso não significa que ele não pode ter. Não necessita. Ele tem sentido, mas ele pode sim, dentro de uma oração, ter um complemento. Significa o quê? Que eu posso dizer assim, ó. Eu escorreguei bem ali. Meu sobrinho nasceu ontem. Está vendo os exemplos anteriores? Ela saiu apressada, ela saiu desesperada. Eu estou colocando complemento nesses verbos, mas não é necessário, não precisa. Isso não significa que eu não posso usar esses complementos, eu posso sim, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que os verbos intransitivos, eles não necessitam, não precisam de complemento para ter um sentido completo dentro da oração. Isso não quer dizer que eu não posso usar um complemento. Posso utilizar complemento quando eu achar necessário, mas não é preciso, tá bom? Já os verbos transitivos. Então, se nós vimos que os verbos intransitivos não precisam, que o sufixo ali, o prefixo in, tem o sentido de negação, de não necessita de complemento. Os verbos transitivos, consequentemente, o que acontece? Eles precisam de complementos, eles precisam ser complementados de alguma coisa, auxiliando, complementando o sentido deles, para que a oração tenha sentido. Eles não conseguem expressar um sentido completo na oração se não tiver um complemento junto com eles na oração. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando eu digo assim, relatei. Estou chegando na sala de aula. Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? E aí, como foi o fim de semana de vocês? Como foi o dia de vocês? Como foi o dia de ontem? Ah, eu relatei. O que vocês vão falar para mim? Professora, a senhora tomou remedinho hoje? Tá tudo bem? Dormiu bem essa noite? O que está acontecendo? A senhora não está falando coisa com coisa. Não é? Porque quando eu digo relatei, eu não estou expressando o sentido completo na minha oração. Se eu relatei algo a alguém. Então, eu relatei o ocorrido aos diretores da empresa. Então, ali, esse verbo, ele precisa de um complemento. Ele precisou. Agora, quando eu digo assim, eu relatei o ocorrido aos diretores da empresa. Está vendo que a minha oração ficou agora de uma forma com mais sentido? Ela teve sentido a minha oração? Quando eu digo assim, eu gosto. Lá vem a professora de novo, ela não tá batendo bem na cabeça. Eu gosto do quê? Gosto de quem? Gosto de fazer o quê? Então, quem gosta de algo, gosta de alguém. Então, quando eu digo agora, eu gosto de você, lindões, eu amo vocês, eu gosto de vocês. Então, aqui eu já complementei a minha oração, não é?
Agora, eu tenho. Tenho o quê? Eu tenho algo, tenho alguém, tenho alguma coisa. Então, esses verbos são alguns exemplos de verbos transitivos, de verbos que necessitam de complemento. Ok? Vamos agora, se eu tenho verbos intransitivos, verbos transitivos, e eu tenho verbos transitivos diretos. O que é um verbo transitivo direto? Lembra que eu falei que no próximo vídeo, no próximo módulo, nós vamos estar vendo as complementações desses verbos? Nos complementos desses verbos, existem verbos que eles são transitivos diretos e transitivos indiretos, que vai entrar lá na parte de objeto direto, objeto indireto. Mas vamos agora a uma leve introdução. Os verbos transitivos diretos são aqueles que eles necessitam de complemento, mas esses complementos não precisam ser acompanhados de preposição. Ou seja, eu já coloco o objeto, o complemento do verbo logo de início, sem precisar de uma preposição para ligar essas informações. Vamos assim, comprei jornais variados. Teve preposição aí, né, para complementar o ato de comprar ali? Não, não teve preposição. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Cantou músicas sertanejas. Cantou músicas sertanejas. Houve ali a presença de preposição? Não. Então, não há necessidade de preposição. É um verbo transitivo direto. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, é quando esse verbo, o complemento dele, há necessidade da presença de uma preposição para ligar uma informação a outra, para ligar esse complemento ao verbo. Por exemplo, estes documentos pertencem a quem? Pertencem aos clientes. Aí eu tenho a preposição aos. Clientes é o complemento desse verbo. Então, nós temos ali um verbo transitivo indireto. Ele precisa de preposição para ligar o complemento dele. Interessou-se pelos discos. Então, nós temos ali a preposição pelos, que está ligando o complemento dos verbos. Isso nós vamos ver no próximo módulo, tá? Pode ficar tranquilos. Os verbos, existem também os verbos bitransitivos. O que é verbos bitransitivos? Lá vem a professora querer complicar a nossa cabeça. Nós já não estudamos os verbos transitivos e os intransitivos, não é? Existem também os verbos bitransitivos, que são verbos que tem a ligação, ele precisa de ligação de um objeto direto e de um objeto indireto. Então, esses verbos bitransitivos são verbos transitivos diretos e indiretos. Ele precisa de dois complementos, e nesses dois complementos nós vamos ter a presença de um objeto direto e de um objeto indireto. O que é um objeto direto? Nós já vimos ali. Se é um verbo transitivo, ele precisa de complemento e esse complemento ele vai ser um objeto direto. Um verbo intransitivo, indireto. Um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento através de uma preposição. Então, verbo transitivo direto e indireto. São os verbos bitransitivos. Eles precisam de dois complementos para dar sentido à minha oração. Um complemento sem preposição e após um complemento com preposição. Vamos ver um exemplo para facilitar isso, né? Porque agora a coisa está apertando mais para o nosso lado. Vamos lá. Não existe nada. Qual o complemento do verbo existir ali? Nada. Aí ele vai precisar, nós vamos precisar do que? Não existe nada o quê? Entre nós. Aí eu complementei a minha oração. Então eu tenho ali um objeto direto e um objeto indireto, porque houve a presença da preposição entre. Então, não existe nada entre nós. Eu emprestei. Emprestei o quê? Minha caneta a quem? Ao aluno. Então, ali eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então, são dois complementos. Esse verbo necessita de dois complementos. Por que, professora, precisa de dois complementos? Quem empresta, empresta algo
a alguém, pensando nesse prisma, nessa linha de pensamento. Se eu empresto algo, é porque eu emprestei. Se eu empresto alguma coisa ou algo a alguém. Então, esse verbo tem o sentido dentro da oração de um verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, um verbo bitransitivo. Ok, pessoal? E dentro da transitividade verbal também nós temos o quê? Os verbos de ligação. O que é um verbo de ligação dentro da transitividade verbal? Os verbos de ligação, eles ligam o sujeito às suas características, pessoal. Eles ligam, tem a função sintática dentro da oração de predicativo do sujeito. No vídeo anterior, quando eu expliquei predicado para vocês, eu falei lá de verbos de ligação, de predicativo do sujeito. Agora nós vamos entender realmente o que é isso. Um predicativo do sujeito, ele não está descrevendo uma ação, o que o sujeito está praticando, mas sim ele descreve o quê? Ele exprime um estado, uma mudança, uma continuidade a um determinado fato. Os predicativos do sujeito se caracterizam basicamente para expressar estado, mudança ou continuidade de algo que já estava acontecendo. Então, ele liga o sujeito às suas características, tá bom? Até agora nós vimos que na transitividade verbal, os verbos eles expressam uma ação. Já no predicativo do sujeito, o complemento desse predicado, ele vai ter um sentido de expressar um estado. Por exemplo, quando nós vemos assim, diferentemente dos verbos intransitivos e dos verbos transitivos, os verbos de ligação não expressam ação, tá bom? Não expressam ações praticadas pelo sujeito. Eles expressam sim um estado. Quando eu digo assim, estou feliz, estou doente, eu estou colocando ali a expressão de um estado, tá bom? Continuo resfriada. Só exemplos, tá? Que eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. Então, aqui nós estamos expressando estado. Então, esses verbos aqui são verbos de ligação. Está ligando um verbo a um estado. Beleza? É importante sempre, importantíssimo essa informação aqui para vocês. O mesmo verbo, ele pode ser também empregado com predicações verbais diferentes. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês que língua portuguesa sempre nós precisamos analisar o contexto do texto, o contexto da oração naquele momento? Porque uma determinada palavra ela pode ser classificada em um determinado momento com uma classe gramatical, em outro momento outra classe gramatical. Assim também, na análise sintática, nós temos dentro da predicação verbal, dos verbos transitivos, diretos, indiretos, verbos intransitivos, eles são classificados dependendo do contexto, gente. Então, se eu digo para vocês que um verbo é intransitivo, e aí vocês vão ficar com isso na cabeça, esse verbo é intransitivo, então ele nunca precisa de complemento. Então tá fácil. Nem sempre. Um verbo, dependendo de um contexto, ele pode ser intransitivo e em outro determinado contexto ele pode ser também transitivo. Ele pode necessitar de complemento. Então, o que nós precisamos sempre analisar dentro de uma oração, dentro de um texto, é realmente o contexto, ok? Prenda-se sempre em analisar o contexto. Aquilo que o verbo quer expressar no momento em que ele está sendo utilizado. Então, sempre, nós precisamos analisar se um verbo presente na oração ele é transitivo, intransitivo ou verbo de ligação, dependendo do contexto. Nós só podemos classificar se um verbo é intransitivo ou transitivo ou de ligação se nós conseguimos levar em conta o contexto em que ele está inserido, em que ele está sendo utilizado. Tá bom? Não se prendam à classificação de, aqui esse verbo, consegui detectar que esse verbo é intransitivo, então ele sempre vai ser intransitivo. Não, de forma alguma. Depende muito do contexto. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar todo esse material para vocês no Maestro, mais uma vez, lá como PowerPoint,
para vocês. Vou enviar algumas atividades também para vocês realizarem e vou mandar também um texto no Word para vocês. Eu quero que vocês coloquem lá, vou deixar um campo para vocês colocarem as dúvidas de vocês para eu estar respondendo para vocês, tá? E eu preciso que vocês façam as atividades do livro, realizem as atividades do livro das páginas 82 a 89. E eu vou fazer a correção com vocês também, mandar no maestro o gabarito para vocês, tá? Então, da página 82 a 89, realizem essa atividade e já leiam, já se adiantem, leiam o módulo 6, que nós vamos falar sobre os complementos. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima!